Shalom, shalom, graça e paz. Tudo bem, mulheres poderosas? Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Rede Mais. Eu sou a apóstola Eudineia e hoje temos um tema que vai mexer com o seu espírito. Esse é um episódio solo, mas não estou sozinha. O Espírito Santo está aqui conosco e eu sei disso. E Ele também está aí com você, aonde você estiver. E eu desejo que hoje você possa ouvir a palavra do Senhor. Eu desejo que nessa noite Deus possa mover o teu coração, mexer com o teu coração, porque hoje, se prepare, vai ser lindo por demais. E antes de começarmos esse momento assim maravilhoso, gostaria que você pudesse tirar um minutinho para você orar comigo. Vamos orar? Para a gente começar o nosso podcast assim de uma maneira diferente. Vamos lá? Feche os teus olhos aí onde você está. Senhor, que nesse momento a tua palavra venha como flecha, como bálsamo e como direção. Que cada mulher que ouvir essa mensagem seja incendiada por uma fé que move montanhas. Muda, Senhor, o ambiente. Muda, Senhor, agora a atmosfera de onde elas estão agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus! Então, gente, hoje nós estamos com um tema assim muito lindo, muito desafiador. Uma mulher de fé muda a sua geografia. Talvez você ainda não saiba o impacto que a sua fé pode ter, não só na sua vida, não só no ambiente do seu trabalho, não só nos lugares, às vezes, aonde você está. Mas eu quero que você, nesse momento, possa se preparar. Porque hoje, o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Vamos para mais um episódio da Rede Mais? Eita glória! E eu quero ler com você um texto que está em Hebreus 11, verso 1, que diz assim: Fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos. Quando eu olho para esse texto, eu consigo entender. Fé não é apenas um sentimento, é uma convicção que move ações. Geografias espirituais são movidas através da nossa fé. Lugares físicos são movidos através da nossa fé. E quando nós somos uma mulher cheia de fé, nós transbordamos a presença de Deus na nossa vida. Por exemplo, uma casa, quando ela está cheia da presença de Deus, a tristeza ela vai ter que sair para que a alegria possa entrar dentro dessa casa. E toda a atmosfera daquela casa, Deus entra, Deus muda. A presença de uma mulher cheia de fé dentro de um lar começa a transbordar a presença de Deus. Geografias não é só um território físico, é ambiente espiritual, é um ambiente familiar, é um ambiente emocional. Nós às vezes estamos vivendo momentos na nossa vida, na nossa geografia, no nosso território, que a gente olha e não consegue ter fé, não consegue acreditar, não consegue enxergar que a fé pode mudar muita coisa dentro de nós. Pode mudar muita coisa dentro do ambiente aonde nós estamos. E quando nós falamos de fé, nós podemos ir para a palavra de Deus e a gente consegue ver
a gente consegue enxergar muitas mulheres e muitos homens de Deus também, que através da fé mudaram todo o contexto da sua vida, mudaram todo o contexto do seu tempo, da sua história, da sua casa, da sua família, porque eles usaram a fé que havia dentro deles. Aí quando eu olho lá para Hebreus 11:1, quando o texto que nós lemos agora ia dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí eu volto lá para Gênesis 12, a história de Abraão e a história também de Sara, porque Abraão não estava só, mudou a geografia com sua abundância de fé. Quando eu olho para Abraão, um cara cheio de fé, um homem cheio do poder de Deus. Como assim, apóstola? Cheio do poder? Porque a fé fazia ele enxergar as coisas de uma forma diferente. Sabe por que a gente não consegue sair do natural? Porque não temos fé suficiente para enxergar o sobrenatural. E quando eu falo de exemplos de alguém, de uma mulher ou de um homem de fé, eu vou lá para Débora, uma juíza, uma profeta, por sua fé, liderou o povo de Deus, liderou o povo a viver uma vitória, e a sua posição espiritual alterou todo o rumo de uma nação. Por causa de quê? Por causa de uma mulher que se levantou para usar a sua fé e conseguiu liderar com vitória uma nação. Aí eu vou lá para Esté, uma mulher que pela fé salvou o seu povo. Quando eu olho para a história de Esté, eu consigo entender que nós como mulheres podemos salvar a nossa casa, podemos salvar a nossa família através da nossa fé. Porque, apóstola, Deus ele colocou estrategicamente eu e você no lugar exato onde deveríamos estar. E quando eu olho para Esté, Esté estava exatamente no lugar aonde ela deveria estar. Quando eu olho para a vida de Esté, eu consigo ver uma mulher de uma fé gigantesca, uma mulher de muita coragem, uma mulher de muita força, uma mulher de muita ousadia. Ao ponto dessa mulher arriscar a sua própria vida por amor a esse povo. Mas ela não teve medo de encarar aquele momento ao qual ela estava vivendo. Por quê? Porque ela decidiu viver a estratégia ao qual Deus colocou ela. Esté não estava naquela posição por estar, ela estava ali porque existia um propósito. Você está aí na sua casa, você está aí nessa geografia que o Senhor te colocou, porque Ele te colocou aí porque é uma estratégia. Ele te colocou aí porque Ele tem um plano para a sua vida. Então eu quero convidar você hoje a você olhar para o ambiente aonde você está e você dizer para o Senhor, Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o teu propósito na minha vida? Aqui aonde eu estou. Porque quando você parar para perguntar para o Senhor qual é o propósito de Deus na sua vida, aonde você está, por que Ele te colocou aí, você vai começar a ouvir Deus. Os teus ouvidos vão começar a ser aguçados para você ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Aí eu vou lá para Maria, mãe de Jesus. Uma jovem comum, mas com uma obediência e uma fé que as trouxeram, que a fez com levassem ela a trazer o Salvador do mundo. Quando eu olho para Maria, eu olho uma jovem como uma mulher qualquer, vamos se dizer assim, uma mulher comum. Não era uma mulher de muitas posses, não era uma mulher rica,
mas era uma mulher de uma fé e de uma obediência sem igual. Quando nós temos uma fé e uma obediência sem igual, nós vamos conseguir viver coisas que o mundo jamais poderia imaginar que nós iríamos viver. Porque a nossa obediência ao Senhor nos leva a viver o sobrenatural de Deus. Eu fico às vezes pensando, sabe, que muitas vezes a nossa desobediência nos leva para tão distante de Deus, nos leva a viver coisas que a gente não deveria estar vivendo. A nossa desobediência nos leva a viver um caos tão grande que a gente começa a olhar e dizer assim: Senhor, aonde é que tu estás? E às vezes a gente começa a perguntar ao Senhor aonde é que o Senhor está, e o Senhor está dizendo: eu permaneço no mesmo lugar, agora você está fora da rota que eu projetei para você. Mas quando a gente caminha por fé, quando a gente caminha por obediência, nós sempre vamos andar na direção que o Senhor preparou para a minha vida, preparou para a sua vida. Aí eu olho para Maria. Maria era uma jovem comum. Jamais Maria imaginaria que ela seria a escolhida para trazer o Salvador do mundo. Meu Deus, que incumbência, que responsabilidade foi essa que foi entregue nas mãos dela. Talvez você hoje está sendo escolhida, você está sendo escolhido para levar um propósito maior, carregar sobre os seus ombros, carregar sobre o seu ventre um propósito maior. E talvez você hoje olhe para você e diga: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. E o Senhor está dizendo: você é a pessoa escolhida. Então ouça, me obedeça, porque você não vai estar só em nenhum momento. Aí eu vou lá para a mulher do fluxo de sangue, que sai do isolamento para a restauração. Quando eu olho para aquela mulher, eu consigo ver uma coragem, uma fé que foi capaz de levar ela a sair do isolamento para viver a restauração e o milagre ao qual ela tanto precisava. Gente, sabe, às vezes a gente deixa de viver tanta coisa na nossa vida, tantos milagres na nossa vida, porque a gente olha para o problema, a gente olha para a dificuldade, a gente olha para o que estamos vivendo e nos colocamos dentro do isolamento, nos colocamos dentro da situação e a gente não consegue achar a saída, não consegue achar a solução para aquilo ao qual estamos vivendo naquele momento. E Jesus está passando do seu lado e você não consegue enxergar, porque você está focada 100% no teu conflito, no teu problema, no teu isolamento. Aí eu olho para essa mulher do fluxo de sangue, 12 anos, passando por um momento complicado demais na vida dela. Nós que somos mulheres sabemos o quanto que é difícil. E aí, ela naquele momento que ela estava, ela não paralisou a sua vida, ela não paralisou os seus sonhos, ela não paralisou a sua fé, porque ela almejava o milagre, ela almejava a sua cura, ela almejava verdadeiramente ser liberta daquele caos ao qual ela estava vivendo, daquela enfermidade ao qual o seu corpo físico estava acometido. E aí eu começo a imaginar aquela mulher ouvindo falar de alguém que poderia mudar a sua vida. E ela coloca no seu coração a certeza e a convicção que se tão somente ela tocasse nele, ela seria curada. Ela seria restaurada.
ela tocou em Jesus e imediatamente ela foi curada. O que nos impede hoje? O que nos impede hoje de mudar a nossa geografia? Hoje o que mais nos impede de mudar a nossa geografia é a incredulidade, é o medo. Coisas que têm paralisado muitas pessoas. É o medo, é a incredulidade. Você não consegue sair do lugar aonde você está. Você não consegue enxergar o tamanho da geografia, o tamanho do território que o Senhor entregou nas tuas mãos. Você não consegue enxergar porque você está paralisado, porque você não consegue acreditar que aquele território, aquela geografia que o Senhor te deu é sua. Você não consegue, o medo vai tomando conta de você. Você olha para a geografia, você tem medo da geografia. Você olha para o lugar aonde você está e você tem medo de estar ali. Apóstola, eu não sei o que me impede de mudar a geografia onde eu estou. Talvez seja o conformismo. Você tem aceitado a mesmice da vida ao qual você está vivendo. Talvez você olhe para essa vida que você está vivendo e você se conformou com ela. Não está bom. Muitas pessoas hoje se tornou conformado com o caos ao qual está vivendo. Isso é o que, apóstola? Isso é falta de identidade espiritual. Você não consegue conhecer, você não consegue entender quem você é de verdade. E essa falta de identidade espiritual faz com que você desconheça quem de fato e de verdade é você dentro da geografia, dentro do território aonde você está. Mas o Senhor hoje tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida, dizendo para você: ei, eu tenho um chamado para ti, eu tenho um propósito para ti, então olhe para mim, eu vou te conduzir a um caminho, eu tenho um caminho preparado para você. Apóstola, mas como eu, como mulher, posso mudar a minha geografia? Através da sua fé, simplesmente através da tua fé. Por quê? Porque a tua fé, ela gera milagres. Porque a tua fé, através da palavra, vai fazer com que você possa enxergar o tamanho do propósito de Deus pela tua vida. Como, apóstola, eu como mulher de fé, posso mudar a minha geografia pela palavra? Porque a palavra gera fé em você, pela oração. Porque a oração transforma a atmosfera aonde você está. Quando você ora, o céu se abre. Quando você ora, há quebrantamento na tua vida. Pela ação. Fé verdadeira exige movimento. Você precisa se movimentar. Você precisa sair dos lugares aonde trouxe paralisia para a sua vida. Comece agora a se movimentar. Comece agora a dizer para você aí onde você está: eu vou me movimentar. Eu não vou mais ficar aonde eu estou paralisada. Eu vou me movimentar. Por quê? Porque eu sou uma mulher de fé. E por eu ser uma mulher de fé, eu sou uma mulher obediente. Mesmo que, quando desconfortável, mesmo que você esteja em lugares onde você diz assim: eu não estou legal, mas eu estou aqui por obediência àquele que me enviou, àquele que me chamou. Apóstola, como eu, como uma mulher de fé, mudo a minha geografia? Pela influência. Você carrega o reino de Deus sobre a sua vida. Você tem a identidade de Deus sobre você.
Você já parou para pensar? Você já parou para olhar para você e você dizer assim: quem eu sou? Quais são as características de Cristo que está em mim? Se eu sou a imagem e semelhança de Deus sobre a terra, precisa haver em mim alguma coisa que se identifique com o meu Criador. Você já parou para pensar nisso? Você já parou nisso? Porque você não é só um alguém que acredita. Você é aquela que carrega o reino de Deus sobre a sua vida. E você precisa, hoje, você precisa de fato e de verdade se levantar como uma mulher de coragem que você é. Você não é uma mulher fracassada. Você não é uma mulher que simplesmente é frustrada. Você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de ousadia. Você é uma mulher ousada. Você é uma mulher determinada. Você é uma mulher pronta. Diga amém. Diga amém aí aonde você está. Diga para o Senhor: eu sou isso tudo mesmo. Eu sou tudo isso. Fale isso para o Senhor. Não importa onde você está agora. Se você tiver fé, Deus pode usar exatamente esse lugar como ponto de partida para uma mudança geográfica, como uma mudança espiritual na sua vida. Você está pronta para isso? Porque Deus tem um plano para você. Comece agora a orar intencionalmente por sua casa, por sua vida, pelo seu ministério. Comece a fazer isso hoje. Você está pronta para isso? Ah, apóstola, é tão difícil. A questão não é ser difícil. A questão é você decidir ser aquilo que o Senhor te chamou para ser. Comece hoje como uma mulher de Deus. Comece a declarar promessas sobre a sua cidade. Você não é uma mulher simplesmente de um lugarzinho pequeno. Você não é uma mulher simplesmente de 4 paredes. Você é uma mulher de cidade. Você é uma mulher de um território gigantesco. Então comece agora a declarar a promessa de Deus sobre a tua cidade, sobre a tua geografia, sobre o teu território, sobre a tua nação. Comece a se levantar agora como essa mulher. Comece hoje a se posicionar com fé nos lugares onde Deus te plantou. Onde foi que Deus te plantou? Comece hoje a se posicionar nesse lugar como uma mulher de fé. Comece agora a fazer isso. Porque quando você se levantar para ser a mulher que vai ser a referência, você vai ser a mulher que vai ser enxergada pela unção, pela autoridade, pela fé que há em você. Às vezes, eu fico olhando para muitas coisas ao qual eu já vivi na minha vida. E eu posso lhe dizer que hoje eu estou de pé, porque o Senhor colocou em mim uma chamada. E eu creio e eu tenho fé em tudo que o Senhor projetou sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui, hoje eu estou de pé, hoje eu tenho uma família, hoje eu tenho um ministério, porque eu não desisti nas dificuldades. Porque eu sei que aquele que me chamou, ele é fiel e justo para fazer muito mais além do que eu possa imaginar. O texto diz, ora, a fé, nessa versão diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Comece hoje a usufruir da promessa de Deus. Deixe hoje de ser, hoje comece a ser espiritual.
Porque carnal, enquanto você for carnal, você não consegue enxergar as coisas espirituais. Comece hoje a usufruir da promessa de Deus primeiro aqui, no teu espiritual. Você é do reino. Você precisa ser espiritual. Se você for uma mulher espiritual, você vai viver a promessa de Deus. Você vai viver a promessa de Deus sobre a sua vida. Porque uma mulher de fé muda todo o ambiente. Uma mulher de fé muda toda a sua história. Uma mulher de fé muda toda a sua geografia. Onde ela pisar, o reino de Deus se estabelecerá. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, você vai começar a bater os pés aí aonde você está. Aí aonde você está, bata os pés e comece a dizer: nesse lugar o Senhor me plantou, pois esse lugar vai florescer, esse lugar vai superabundar a graça de Deus. Nesse lugar nós vamos viver os milagres e todas as promessas que Deus prometeu para mim. Comece a fazer isso. Talvez tenha alguém aí do seu lado que vai dizer para você: você está ficando doida? Que é isso? Não, eu sou espiritual. E eu vou começar a tomar posse do território. E eu vou começar a marchar aqui. Eu vou começar a declarar que esse lugar o Senhor me plantou e aqui eu vou florescer. Porque você é chamada. Você é chamada. Você tem uma chamada sobre a sua vida. Você é uma mulher de Deus. Talvez você esteja vivendo momentos na sua vida tão difíceis, tão complicados, que você quer desistir. Que você quer dizer para o Senhor: Senhor, cansei. Não dou mais conta. De jeito nenhum. Ei, olha aqui. O Senhor não te chamou para você parar. O Senhor não te chamou para você desistir. O Senhor não te chamou para você ser fraca. O Senhor te chamou para você ser forte. O Senhor te chamou para você ser uma mulher ousada. O Senhor te chamou para você ser uma mulher determinada. Então se posicione hoje. Palavras contrárias não vão paralisar você. Palavras contrárias não vão tirar você da rota que o Senhor projetou para a sua vida. Eu fico pensando que às vezes é tão mais fácil você parar, nós pararmos, porque alguém disse que nós não seríamos capazes. Por que é tão difícil continuar andando sem olhar para trás, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, se já existe uma promessa estabelecida sobre a minha vida e sobre a sua vida? Por que é tão difícil? Porque falta fé, falta coragem, falta ousadia, falta determinação. Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida, nessa sexta-feira linda, nesse podcast maravilhoso, eu quero poder declarar sobre a sua vida: você não vai parar, porque você não é covarde. Você é uma mulher de fé. Você é uma mulher de ousadia. Você é uma mulher determinada. Vamos juntas. Vamos. Eu quero convidar você a você junto comigo conquistar uma geografia, conquistar de fato e de verdade todos aqueles que estão ao nosso redor e mostrar para todos aqueles que ainda não conhecem Jesus que nós fomos chamadas e nós não vamos parar. Coloque hoje, vista hoje-se com toda a tua armadura e se levante para ser uma mulher cheia de Deus. Esse episódio falou com você? Tem certeza que falou com você? Então compartilha com alguém, vai lá. Compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa palavra. Bora! Eu quero chamar você, eu quero desafiar você agora
antes da nossa oração final, eu quero desafiar você a compartilhar essa palavra com alguém, porque talvez alguém esteja precisando ouvir essa palavra. Mande e diga para ela, tire um tempinho, ouça essa palavra. Deus tem uma palavra para a sua vida. Vamos orar? Vamos orar? Eu quero convidar você mais uma vez a fechar os teus olhos e você fazer essa oração comigo. Senhor, que cada mulher agora que está a me ouvir, que está a ouvir essa mensagem, se levante em fé, que o teu reino venha através da vida delas e que nenhuma geografia permaneça a mesma depois da passagem de uma mulher cheia do teu Espírito. Meu Deus, levanta elas aonde elas estiverem agora, que elas tenham coragem, Senhor, que elas comecem hoje a deixar, Senhor, o medo para trás, o espírito de desistência para trás e se levantem agora como uma mulher de fé, como uma mulher determinada, como uma mulher de ousadia, uma mulher determinada, uma mulher que verdadeiramente entende o teu chamado sobre elas. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Você está pronta para isso? Eu quero poder dizer a você que Deus te abençoe, que você carregue sobre a sua vida essa bússola que não te deixa só, essa bússola que conduz você e te leva a aumentar a tua fé. Tenha fé, tenha coragem, seja uma mulher diferenciada, seja uma mulher que amanhã todos vão olhar para ti e vão saber verdadeiramente quem é Deus na tua vida, porque a tua fé muda a tua história, muda a tua casa, muda a tua geografia, muda o teu coração. A tua fé faz você enxergar Deus bem de perto. A tua fé faz você ser espiritual em todos os âmbitos, em todas as esferas da tua vida. Comece hoje. Tome essa decisão hoje. Não deixe para amanhã. Tome hoje essa decisão. E vamos juntas anunciar Jesus. E vamos juntas exercer a chamada de Deus, ao qual o Senhor nos chamou para fazer. Você não está no lugar errado, viu? Você está exatamente no lugar certo. Deus abençoe sua vida. Shalom, graça e paz. Deus abençoe sua vida.